E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 4/9, 19h37. Vamos aí para mais uma análise de mercado direto ao ponto, galera, sem enrolação. Já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo, tá bom? Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário aí abaixo. Então vamos para um que interessa, sem mais delongas, galera. Vamos começar logo aqui pelo gráfico aqui do BOVA11. O BOVA11 tentou até dar uma recuperada, ele chegou ali a bater a casa dos 114,85, o alvo seria ali 115,48 e deu uma retraída e veio ali chegar perto ali do 113,82, que é uma região ainda de suporte, né? A tendência maior na semana é o mercado ir buscar ali os 115,48 aqui, né? Pela técnica aqui da FiMate, é buscar essa região de 115,48, mas a gente tem que ver isso no macro para saber se essa possibilidade é maior ou não, né? E o macro hoje eu estava acreditando, no macro não, no intraday eu estava acreditando muito em uma queda aí no mini índice, né? Tinha até comentado que eu não estava muito contente se acontecesse uma alta, bater naquelas boxes lá de trás, e enfim, vou já mostrar isso para vocês aqui na prática, beleza? Então assim, o BOVA tá chegando ali numa região que é uma região de 113,32, é uma região de suporte, todo mundo sabe disso, tá? Então, por essa técnica aqui, a gente procura, obviamente, que mais é a oportunidade de compra aqui, né? No caso, pro pregão aí de amanhã, cara, mas eu tô falando aqui de BOVA, não tô falando aqui de índice, tá? Mas tô falando de BOVA11, beleza? Mas no mini índice tá quase a mesma coisa, onde foi buscar ali o 118,87, região ali também de suporte, a tendência maior é o mercado buscar 121, 148, mas aqui eu tô falando do BOVA11, certo? Petrobras, a gente tentou, ficou até acima ali dos 32,43, 44, depois agora tá fechando ali, mas isso aqui é semanal, tá? A gente tá falando de semana, e tá fechando ali abaixo dos 32,44, né? Se eu for pegar aqui um gráfico diário da Petrobras, ó, a gente tentou, fechou abaixo dos 32,44, então a tendência maior é vir buscar ali 50% desse canal, mas eu tô olhando aqui mais gráfico semanal para Petra, tá? Então, por enquanto, a Petrobras aqui possivelmente pode vir buscar aqui um canalzinho aqui de 50% aqui, que está ali na região ali praticamente ali dos 30,44 mais ou menos, né? Mas é aqui, vamos esperar fechar o semanal para entender melhor o que pode acontecer. A Vale deu uma subidinha, chegou a bater ali R$70, depois deu uma retraída e fechou no 69,35, né? Lembrando que a gente veio ali de uma possível armadilha, uma possível não, é uma armadilha na verdade, né? O fluxo maior está aqui, o mercado subiu em ABC, olha que interessante, o mercado fez uma armadilha legal, até falei assim, pô, não era mais viável, realmente não era, na minha técnica mesmo não é, porque aqui o que tu tem aqui ó, na Vale? Tem uma queda interessante, tem uma aceleração de preço, né? Aqui a gente tem uma barra vermelha, a gente marcou fechamento, abertura e 50, né? E aí o mercado, o que ele faz? Ele sobe, falando aqui, pô, aqui foi uma grande absorção, então o mercado pega aqui e cai, e depois ele sobe novamente. Quando a gente estava falando de Petrobras, de Vale, a gente estava pegando a Vale daqui, ó, e aqui eu estava dando aqui um causão aqui, falando, pô, se eu fosse comprar a Vale aqui, essa região aqui seria uma região interessante, porque era um teste de oferta nessa região, e possivelmente a gente vai ter uma retração aqui, uma retração, exatamente, uma retração e uma impulsão aqui na casa dos 70, foi o que aconteceu. E aí o mercado novamente veio buscar a região de dips, até falei que essa região aqui era uma região saudável de compra, deu um sustozinho aqui, perdeu 50%, até falei assim, pô, o BOVA não tá muito legal, perdendo 50% aqui, então agora o mercado, se ele não ganhar novamente para cima de 50%, possivelmente pode rolar stop de quem tá posicionando aqui, se o mercado encontrar oferta e vir mais para baixo. Mas o mercado aqui ficou segurando 1, 2, 3, 4, 5, depois disso segurou acima de 50% e disparou novamente. Então aqui a gente tem uma barra de fluxo elevada aqui, nas demais barras aqui e tudo, então a gente poderia marcar muito bem os 50% dela para entender se essa força aqui maior é compradora ou vendedora. Por enquanto é maior compradora aqui na minha opinião, tá? Mas quem está comprado em Vale nessa região aqui, quem comprou aqui, infelizmente, essa semana passada eu não pude acompanhar todo dia aqui o mercado, porque eu tive uns problemas pessoais, então não acompanhei, mas se eu estivesse acompanhando aqui, possivelmente daria esses gatilhos para vocês aqui de compra e falar de possível armadilha aqui de fundo aqui no mercado, beleza? Certo? Então já falei de Vale, já falei de Petrobras, BOVA11, então a gente está nessa região aqui interessante. No BOVA, se eu pegar aqui no gráfico diário, eu tenho aquela barra de fluxo elevada lá, ó, tá vendo que a gente está batendo nela lá nos 50% e tá voltando? Isso aqui é um perigo ainda para possível onda ABC aqui para baixo ainda, não está descartada essa possibilidade, beleza? E aí no mini índice é a mesma coisa, né, galera? Mini índice a gente está lá na casa, foi bater ali praticamente 100 e quanto que a gente bateu hoje?
A gente chegou a bater ali 120 e 150, depois retraiu e fechou em 119, 443 em cima da região de suporte. Eu não entendo porque que tem duas merda aqui, mas tudo bem. Vou apagar uma. Certo? Então essa região aqui é uma região de suporte. Se eu pegar aqui e colocar um M15 da vida, a gente vai ver que a gente bateu nessa região aqui, subiu, fez uma barra interessante, que essa barra aqui é muito interessante, tem que observar bastante isso. Essa barra aqui é o M15. Lá no gráfico de M15, né, no caso 10 e 15, então 10 e 15 essa barra que ela foi feita, então a gente está aqui praticamente nos 50% dela, em definição total. A gente não sabe se isso aqui ela é uma barra de ignição ou uma barra de freio. Se a gente perder essa barra aqui, possivelmente a gente vai perder o 118 para vir buscar 116, 610 na semana, mais ou menos por aí a previsão, tá? Mas por enquanto o que eu tenho aqui nesse gráfico é realmente que a gente está em cima de uma região de suporte, então a gente tem que procurar mais oportunidade de compra aqui nessas regiões aqui, né? Então isso aqui fica muito bem claro aqui, bem definido aqui pra gente poder agora entender lá o gráfico o gráfico menor agora, tá? O gráfico intraday. Então agora que vocês já estão preparados aqui para a gente entender aqui o micro aqui, né? O intraday, vamos lá para o M10. Então o M10, galera, foi bem interessante porque a gente fez aqui um movimento bem legal. Deu uma compra top? Deu, mas como eu falei para vocês, eu não estava acreditando numa alta assim, tipo, para a gente ficar mesmo acima, tá? Eu estava acreditando mais em uma queda. Tanto deu para quem pegou compra aqui, como pegou venda nessa região. Acabei pegando uma vendinha nessa região aqui, porque eu não estava confiante, como eu falei ontem, estava aqui no M5, essas regiões aqui eram regiões interessantes aqui, e essa alta, ela estava dando indício de uma certa fraqueza. Eu vou mostrar isso para vocês no gráfico de intraday pelo fractal. Então, o que acontece? O mercado, ele abre nessa região, que é uma região de POC, é interessante. Obviamente que aqui, quem pegou esse trade aqui na compra se deu muito bem, porque o mercado ele subiu aqui bastante. E, pô, ele fez uma barra aqui, que foi uma barra de fluxo elevada no M10, e, pô, tá nos 50% dela aqui ainda, tem tudo aqui para, né? A princípio tá bem sincronizado com o gráfico ali do mini índice, ali um gráfico semanal, então para poder subir, tá bem sincronizado, porque aqui tá em cima dos 50%. No M15 lá não tá, mas aqui no gráfico de M10 aqui, pelo contexto, porque o nível de POC tá nessa região aqui, então até então, cara, isso aqui é apenas teste de oferta nessa região, uma vez, duas vezes, três vezes, ficou até mais alto do que esses dois fundos últimos aqui. Então aqui no intraday eu consigo entender que eu tenho uma força aqui maior, não é que é uma força maior compradora, mas a gente tem aqui um teste de oferta mal sucedido em cima dessas regiões de valores, que é acampamento. Então assim, tudo indica aqui que a gente pode ter uma alta aqui, cara. Mas essa alta, ela é saudável? Pô, olha só, tem essa POC, tu acha? Eu particularmente não gosto de operar quando a gente está no meio de várias POCs, porque isso me deixa um pouquinho preso, ainda mais pra gente que gosta de alongar trade, né? Eu prefiro alongar trade. Então, pô, pra eu ficar alongado no trade aqui na compra, pô, é um pouco perigoso, cara, porque, pô, liga só nisso daqui, a gente tem um nível de POC passando aqui nessa região, né? Tem um nível de POC passando nessa região, a gente tem outra POC passando aqui nessa região, praticamente uma POC dupla, tripla aqui praticamente. Então, por mais que dê uma compra, porque tudo indica sim compra, olha aqui, eu tô abaixo dessa aqui, acima dessa e acima dessa. Então, por mais que dê compra aqui, eu tô muito preocupado com esse nível aqui e tô muito preocupado com esses dois camaradas que estão aqui passando nessa região, que o mercado ele foi lá e não deu nada. Ah, mas tá fazendo uma BCzão aqui, possivelmente pode fazer esse movimento, possivelmente aqui uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4, uma onda 5, tá, beleza, concordo. Mas o que eu quero que vocês entendam eu não ficaria confortável em uma compra nessa região aqui. Então, por mais que eu faça uma compra nessa região, vamos dizer que o mercado abre aqui e vem buscar essa região aqui, eu faço uma compra e o stops embaixo aqui, e aí o mercado ele começa a andar, pô, automaticamente eu teria que traçar tirar o risco da operação. Então esse meu stop aqui não poderia mais estar aqui. Andou um pouquinho, já estava no trade no 0 a 0 para poder tu não pegar isso aqui, ó. Porque o risco de tu pegar isso aqui é muito forte, porque olha só, o tanto de POC que a gente tem aqui. Ah, mas eu tenho uma POC tripla passando aqui, o preço está acima. Beleza, eu estou falando aqui de risco. A probabilidade é maior amanhã sim, é de uma alta, aparentemente sim. Porque isso vai depender do gap, tá? Isso vai depender do gap. Pô, eu tenho uma concentração de volume aqui, eu tenho outra concentração de volume aqui nessa região, então depende do gap. Se o gap abrir para baixo dessa concentração, ótimo, eu acredito em uma queda, e isso aqui vai ser uma queda um pouquinho mais forte.
Agora, se esse gap ele abre para cima dessa concentração aqui, é um pouquinho perigoso tu falar assim, pô, vou comprar porque o cara acumulou mesmo, era um termo de oferta naquela região, mal sucedido, e eu vou comprar em cima de duas regiões aqui fortes, aqui de POC. Então, pô, é muito perigoso. Vamos dizer que esse gap é para cima dessa concentração, ou então ele abre um pouquinho acima, dá a compra, chega nessa região aqui, e aí as ordens que estão aqui pode derrubar o mercado. Então, essa é a minha preocupação de segurar um trade desse aqui. Nem sei amanhã se eu vou operar, porque eu acho que eu vou sair amanhã de manhã, mas não seria uma operação que eu ficaria confortável. Eu poderia até sim comprar, pela lógica, né, de vir testar essa região aqui, eu compraria nessa região aqui, o stop curto aqui, para tentar a onda para cima. Andou um pouquinho aqui, já travava o trade no 0 a 0 e esquecesse o computador aqui, ia fazer outra coisa para não ficar olhando isso, tá? Mas é o que eu faria nessa região aqui, beleza? No gráfico de 1 minuto, o que acontece? O gráfico de 1 minuto aqui ficou muito claro isso aqui, ó, que eu tava olhando de manhã, cara. De manhã eu tive um tempinho para olhar e olha só, o que vocês estão achando diferente aqui nesse gráfico de 1 minuto? Então, o que eu achei de diferente? Pô, o mercado ele começou a andar desse jeito aqui, ó. Então, a gente fez a primeira onda. Caraca, mano, pera aí. A gente fez a primeira onda aqui, ó. Foi daqui até aqui. Até aqui. Depois ele fez a segunda onda, começou daqui até aqui, ó. Até aqui. Depois ele fez a outra onda que começou daqui e veio até aqui, certo? Então aqui eu tenho 3 ondas constantes, né? 3 ondas constantes, tem volume elevado aqui nessas regiões, nessas barras. E após isso eu consegui aqui sentir o quê? Uma diminuição do fluxo comprador. Ou seja, a gente injetou bastante fluxo aqui para suspender, a gente rompeu um topo. Olha só, eu peguei esse trade ainda mal, que eu peguei esse trade aqui mais ou menos nessa região aqui, para a saída mais ou menos aqui. Então o que acontece? A gente tem um ponto de controle ali, que foi o último topo que a gente fez. Depois disso, a gente teve diminuição aqui do fluxo comprador. E aí o que acontece? A gente perde esse ponto. Então a gente está perdendo ali um ponto. Se eu fosse marcar só esse ponto aqui, ó, é mais ou menos aqui. Então aqui eu tenho um ponto de controle interessante. A gente rompeu esse topo, o fluxo menor ainda, e aí o mercado ele começou a trabalhar abaixo. Então, pô, aqui, né? A gente já entende que a gente tem a probabilidade de ser uma fraqueza do mercado aqui nessa região é muito grande. Então a gente mesmo romper naquelas máximas aqui, se tu for botando aqui, ó, eu comecei, vamos ver, por aqui o primeiro, né? O segundo é mais ou menos por aqui e o terceiro é mais ou menos aqui. Então o que acontece? A gente pegou aqui, perdeu o primeiro, perdeu o segundo, tentou o terceiro, perdeu e tá brincando aqui abaixo. Então pelo gráfico de 1 minuto, o que eu tenho? Eu tenho aqui todos os pontos de controle desses fluxos aqui perdidos, mas em cima de uma região de valor aqui embaixo também. Então assim, nessa leitura aqui de gráfico de 1 minuto, eu venho aqui justamente por isso, por sentir fraqueza ali no topo do mercado, em cima de uma região também, que era uma região de POC aqui nessa região. Então, por esse motivo, eu preferi fazer venda do que compra logo no começo do mercado. E até porque eu também não acompanhei a abertura do mercado também. Fui acompanhar quando o mercado já estava andando um pouquinho mais aí. Eu falei, não estou confiante mesmo, vou entrar vendido, que é o que eu estava esperando, na verdade. Beleza, galera? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, um vídeo bem rápido, 3 minutos aqui. Vou deixar a descrição no vídeo para vocês sobre essas regiões aqui, que são regiões importantes. E se você me perguntar, e aí, o que você acredita? Eita, que meu mouse aqui tá... O que você acredita? Acredita sim, uma alta do mercado ou uma queda no mercado amanhã? Cara, tudo vai indicar aí para onde esse gap vai abrir. Para onde esse gap vai abrir. Eu, particularmente, se abrir para cima dessas concentrações aqui, a tendência maior é de compra, mas eu não teria coragem de comprar justamente por conta disso tudo que eu expliquei para vocês. Se o gap abre abaixo dessas concentrações aqui, aí sim daria para fazer uma vendinha mais tranquilo do que uma compra. Eu ficaria mais confortável sim na venda. Mas aí tudo depende de onde esse gap vai abrir e eu vou deixar isso na descrição do vídeo para vocês. Galera, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Boas operações a todos amanhã. Os